ou então no Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan. E vamos falar das perspectivas pós-eleições nos Estados Unidos. Eu estou em contato agora com o embaixador Rubens Barbosa, ex-embaixador nos Estados Unidos e presidente do IRIST, Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Embaixador, boa tarde. Boa tarde. Bom, embaixador, nós temos uma situação ainda indefinida lá nos Estados Unidos, mais pró-Biden do que Trump, não é? E possibilidade de questionamento na justiça, mas eu queria a sua avaliação. Qual seria a perspectiva em termos globais, em termos das relações internacionais dos Estados Unidos, com a vitória de um ou de outro? Bom, se o Trump ganhar, eu acho que vai continuar essa, que eu estou chamando, desordem internacional. As relações nos organismos multilaterais vão continuar complicadas, os organismos vão continuar esvaziados, a política econômica global vai continuar desarranjada, as rivalidades internacionais com os próprios aliados vão continuar sob o Trump, sem falar das dificuldades internas com as crescentes divisões que Nós vamos acertar o nosso contato aí com o embaixador Rubens Barbosa, que está avaliando como é que seria a continuidade do governo Trump, caso ele saia vitorioso das eleições. A gente tem falado que ainda tem uma situação indefinida, e nós vamos aguardar, então, a retomada do contato com ele, com o embaixador Rubens Barbosa. Vamos aguardar. Voltou. Embaixador, o senhor pode falar, por favor. Então, dá para a gente retomar em relação a Trump? Bom, eu estava dizendo que se o Trump ganhar, nós vamos ter uma ordem internacional muito complicada, a desordem internacional na área econômica, com esvaziamento dos organismos internacionais, rivalidades mesmo com os aliados da Europa, alguns da Ásia, o confronto com a China cada vez mais forte, não só na área comercial, tecnológica, podendo avançar até na área militar, enfim. Sem falar das crescentes dificuldades na sociedade americana com o acirramento da divisão que existe. Essas eleições mostraram quão dividida está a sociedade americana. As relações raciais, as relações com os imigrantes, as relações econômicas, tudo isso vai encontrar grandes desafios caso o Trump seja reeleito. No caso da eleição do Biden, eu acho que a situação internacional vai desanuviar um pouco, porque os organismos internacionais voltarão a ter uma participação mais importante, a OMC de comércio, a ONU passará a ter um papel maior, os conflitos serão, de alguma maneira, desativados, a negociação com o Irã, o conflito mesmo com a China, que vai continuar, não acredito que com o Biden mude, mas o tom dessa disputa econômica, tecnológica, vai mudar, porque a sociedade americana, as empresas americanas, a economia americana está muito entrelaçada com a economia chinesa, e eles terão interesse em arranjar, ao lado da competição que vai continuar, algum tipo de acomodação para encontrar pontos de convergência e de cooperação. Isso terá, tanto de um lado quanto de outro, tanto na relação internacional, na economia internacional, quanto na relação bilateral, isso terá efeitos sobre o Brasil. É exatamente isso que eu ia perguntar agora, porque a gente tem visto o presidente Bolsonaro reafirmando a proximidade dele com Trump, né, torcendo para que Biden seja derrotado, né, ele falou que a esperança é a última que morre. O senhor acha que isso pode pegar mais à frente na relação entre os dois países, fora o fato de Biden já ter citado especificamente a questão ambiental brasileira e Amazônia? Olha, eu acho que se o Biden ganhar, você vai ter duas importantes repercussões. A primeira é a relação entre os presidentes. Quer dizer, o presidente Bolsonaro não vai ter a facilidade de comunicação, de contato que ele tem hoje com o presidente Trump. Quer dizer, a relação entre os presidentes vai ser distante pelas razões todas que você mencionou. Do ponto de vista do governo, do ponto de vista institucional, eu acho que economicamente, comercialmente, não vai haver nenhum problema, vai continuar
a haver uma relação normal. Quer dizer, o comércio entre os dois países caiu muito esse ano. O ano que vem vai haver uma tentativa de recuperação, de ampliação dos pontos de contato, além desses acordos limitados de comércio que foram assinados recentemente na área de facilitação de comércio, de corrupção, também de regulamentação. Ao lado disso, outros acordos virão, eu acho que normalmente, mesmo com a presidência do Biden. Eu estou pensando no acordo para evitar a dupla tributação, da economia digital e outros. Agora, vai haver, sim, repercussão em 2, 3 pontos. O primeiro ponto, justamente, é essa questão da política ambiental americana e a sua repercussão sobre o Brasil. No âmbito do programa de reconstrução da economia americana, um elemento importante é a ênfase que o Biden está dando para a política ambiental. A ala mais progressista do Partido Democrata, que eu acho vai fazer parte do governo, não vai deixar que passe sem ser notada essa política ambiental no Brasil em relação à Amazônia. Então, vai haver críticas, vai haver problemas aí. Por outro lado, o Brasil, nos organismos internacionais, voltando a ver prioridade por parte do governo americano e mudando a agenda também, evitando essa confrontação na área social, com aborto, com família, com religião, o Brasil vai ficar mais isolado, porque hoje está com a parceria americana, mas no futuro vai ficar apenas com os países africanos, conservadores e países do Oriente Médio. E, por fim, a última e importante consequência é como o Brasil vai se portar diante do conflito estratégico entre Estados Unidos e China. O Brasil vai ter que decidir sobre o 5G. A vitória do Biden, eu acho, fortalece aqueles que aqui no Brasil, como eu, defendem que o Brasil tem que tomar essa decisão de acordo com seus próprios interesses e não alinhado estrategicamente ou geopoliticamente ou ideologicamente com qualquer um dos dois países. Tem que decidir de acordo com critérios que favoreçam os interesses do país, os interesses das empresas e o interesse dos consumidores aqui no Brasil. Agora, o Brasil ficaria numa posição um pouco mais complicada e talvez não com maiores consequências, mas a China também já foi muito criticada pelo governo recentemente, a questão até da vacina, a posição em relação à pandemia. Lembrando que Trump cita várias vezes o vírus chinês, é o posicionamento de Trump e tem sido o posicionamento do governo aqui no Brasil também. Pois é, mas eu acho que com o Biden vai haver menos pressão para a gente continuar nessa política de crítica à China. Eu acho que essa questão da vacina e a questão do 5G vão ser muito importantes para definir a nossa relação com a China. A gente não pode esquecer que a China é o nosso principal parceiro comercial e nesses últimos anos, o maior investidor aqui no Brasil. Quer dizer, não é uma questão de você optar por A ou B por razões de simpatia, ela tem interesses concretos que vão ser afetados. A China está também mudando de posição na área ambiental. Daqui a pouco tempo, a China vai estar mais próxima desse consenso internacional de que o planeta está sendo aquecido, que precisam ser tomadas medidas para preservar as florestas e tal, que é o contrário do que nós estamos fazendo. Eu acho que o fato de 33% das exportações brasileiras irem para a China vai pesar na decisão final do governo brasileiro, como, aliás, o vice-presidente Mourão está dizendo. O vice-presidente Mourão, tanto na questão das vacinas quanto na questão do 5G, tem mostrado uma posição ponderada, moderada, que atende aos interesses brasileiros. Agora, internamente, nos Estados Unidos, a vitória de Biden, da forma como está se delineando, ou definindo aí o Congresso, a diferença entre Câmara e Senado, o senhor vê margem de manobra para Biden nessas mudanças? Eu queria lembrar que o mercado financeiro fazia uma ressalva a ele, principalmente na possibilidade de aumento de impostos, que seria uma posição que ele teria em campanha, então o mercado sempre colocava esse ponto como um dos desfavoráveis no eventual apoio a Biden, que agora a gente percebe até que pelo comportamento do mercado, que isso já ficou em segundo plano. Mas o senhor vê margem de manobra, uma redefinição de política econômica lá?
Olha, se o Biden ganhar e não conseguir maioria no Senado, como parece vai acontecer, ele vai ter um problema muito sério, porque vai acontecer com ele o que aconteceu com o Obama. O Obama, no segundo mandato, perdeu o controle do Senado e ficou na mão dos republicanos. Então, o programa todo que o Biden prometeu na campanha eleitoral, ele vai ficar prejudicado. Ele vai ter que governar com decretos, como o Trump fez durante boa parte do seu governo, porque sem o apoio do Senado, você não pode fazer grandes mudanças, né, no setor da Previdência Social, do Obamacare, como eles estão querendo aprofundar, na área econômica mesmo, na área ambiental também, que vai haver muita resistência, sem falar nesses acordos internacionais, que o Senado certamente vai recusar. Então, vai ser, no começo, vai ser um problema para o Biden implementar as promessas de campanha sem o apoio do Senado. Ah, bom, agora é a gente aguardar essas dificuldades aí de uma definição, né, das eleições lá nos Estados Unidos, né, e torcer para que tenha um desfecho rápido e sem questionamento na justiça, se possível, né? Não, eu acho que hoje à tarde, com a definição de um ou dois estados, né, a Geórgia, a Nevada, a Pensilvânia, um dos candidatos vai alcançar os 270 votos. O problema é que o Trump está tentando judicializar a eleição e isso vai atrasar por algumas semanas o resultado, o anúncio do resultado oficial. Mas eu não acho que os pedidos que o Trump está fazendo, pelo menos com o que a gente tem tido notícia até aqui, vão ser acolhidos pela Suprema Corte, até porque ele está pedindo que sejam recontados alguns votos, né, na Geórgia, em outros estados, e está pedindo que alguns votos não sejam computados. Mas a Suprema Corte já decidiu que todos os votos vão ter que ser computados e o questionamento dele é muito limitado, não vai influir no resultado final da eleição. Eu acho que quem chegar aos 270 votos vai ser o presidente dos Estados Unidos para os próximos 4 anos. Conversamos com o embaixador Rubens Barbosa, que é presidente do IRICE, Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Embaixador, muito obrigada, uma boa tarde.